E sendo sincero aqui, se teve uma animação que eu não dava nada e simplesmente me entregou tudo, foi K-Pop Demon Hunters. Quando minha amiga simplesmente chegou em mim me dizendo, assiste esse filme que ele é muito bom e tu vai gostar, eu naturalmente duvidei, afinal, à primeira vista, não pareceu algo que eu particularmente iria gostar. No entanto, esse filme me surpreendeu muito, pois ele é muito bom. O filme acerta em muitas coisas e me chamou muita atenção em como a história, o mundo, o visual e as músicas se relacionam em conjunto para criar uma experiência única. E é justamente disso que eu venho falar hoje, sobre como K-Pop Demon Hunters é uma pérola audiovisual que mostra que histórias originais, se feitas de forma correta, podem dar muito certo. Dito isso, vamos por partes e... spoilers, obviamente. Siga por sua conta em risco. A primeira coisa que eu notei quando eu comecei a assistir esse filme é sua escolha de animação. Eu geralmente não toco muito na parte sobre qualidade e nuances gráficas de uma animação, afinal não é um foco do que eu geralmente falo por aqui. Mas nesse caso eu me vejo obrigado a falar o quão boa e carismática a animação de K-Pop Demon Hunters é. Longe de gráficos bonitinhos com luzes realistas, essa animação também faz uma coisa que poucas fazem ultimamente. Ela tira muito proveito de ser uma mídia animada. Logo nos primeiros minutos você já percebe isso. Ela distorce as personagens, cria expressões cômicas e molda elas de forma que só é possível fazer em um desenho animado. K-Pop Demon Hunters não tem medo de explorar isso ao longo do filme. Em cada cena cômica ou mais descontraída, as emoções das personagens são reveladas através de expressões exageradas e elementos cartunescos. Isso me chamou muita atenção, afinal não é o que vemos muito frequentemente hoje em dia, mas parece que pouco a pouco vai ganhando espaço de novo, que é o fato de animações se utilizarem das vantagens de serem, animações, para incorporar isso a um estilo único para seu universo. Spider-Verse fez isso com sua arte que lembra as HQs, Gato de Botas 2 e sua estética que lembra livros de fábulas. E até uma animação mais realista como Arcane também criou algo único para seu universo, ao adicionar esse estilo de arte que lembra pinturas e as próprias splash arts do LoL. K-Pop Demon Hunters me chamou a atenção logo de cara, pois ele justamente não tem medo de criar sua própria digital artística marcante para seu universo, aqui no caso sendo a liberdade expressiva que seus personagens têm. Elas não só se prendem de forma rígida ao realismo e o sentido, mas sim jogam na sua cara o quão absurdo isso tudo pode ser. De certa forma, também sendo um reflexo do tom do próprio filme. Ele é sério e os personagens lidam com coisas bem obscuras até, mas também eles são descontraídos e vivem momentos apenas divertidos e bobo. De certa forma, me lembrou a versão clássica de Jovens Titãs, e isso foi bem agradável de ver de novo. Alguns podem achar meio cringe, assim por dizer, mas particularmente eu penso que, para uma animação que está querendo se destacar como algo original e único à sua forma, é uma maneira muito agradável de chamar atenção, novamente utilizando dessa liberdade que só é garantida quando você está em um espaço animado. E isso é muito bom. Parabéns, criadores. Ganharam uma estrela dourada por isso. Muito legal. Eu vou deixar aqui pelo resto do vídeo. Agora, falando sobre o plot do filme, a história é bem simples e fácil de entender. Tem o mundo dos demônios, tem o mundo dos humanos, e tem as caçadoras que com sua voz e dança criam uma barreira mágica que separa ambos os mundos e enfrentam os demônios se necessário. Esse dever das caçadoras é passado de geração em geração, e é a vez dessas 3 garotas cantoras de K-pop lidar com isso agora, e se possível de uma vez por todas. Daí vem o nome, K-Pop Demon Hunters. E ali no meio tem um conflito de que uma boy band de demônios vai tentar impedir elas, e o fato de que a protagonista é parte demônio. É isso. A história desse filme não é muito elaborada ou cheia de reviravoltas, até certo ponto ela é bem previsível, na verdade. Ela não tem grandes plot twists altamente pensados que vão fazer você ficar de queixo caído pensando, nossa, era isso o tempo todo? Não. Essa animação é simples, mas é justamente o quão bem eles trabalham sua simplicidade que faz ela ser surpreendente. Não é sobre ter uma história muito complexa, mas sim fazer bom uso daquilo que você já tem. Exemplo disso, elas são cantoras e naturalmente o filme segue tendo várias músicas. Eu vi a versão em inglês, então não tenho tanta certeza sobre como está em português, mas o que eu ouvi, praticamente todas as músicas desse filme são absurdamente boas. Não só no trabalho de composição, letra ou melodia, mas também no fato de que a música é uma parte do plot desse universo, e eles fazem com que cada música cantada também siga uma função para a história. How Is Done, a primeira música que ouvimos, é o marco introdutório dos personagens para nós. Elas são as Huntrix, e o que elas fazem? Derrotam demônios, cada uma com sua forma e jeito que em conjunto se complementam naquele trio. Também serve para marcar o que aquelas personagens são para as massas naquele mundo. Elas estão no topo, são fortes, belas, de um talento absurdo e com isso tudo elas mostram como é feito. How It's Done. Agora, se essa é a música introdutória que mostra o que elas fazem agora e o que elas são para o mundo, Golden é a música que mostra o que elas são individualmente assim como seus conflitos. E Take Down é a música que marca o início do conflito do filme, mostrando a dualidade que a protagonista tem com suas origens e marcando a cena muito boa dos demônios cantando essa música como forma de atacar diretamente ela. As músicas são muito bem feitas e encaixadas ao longo da história para que cada uma delas reforce o significado de um ponto do filme. Golden, inclusive, tendo 2 significados ao depender do momento da história que você encaixa essa música. No início, ela serve muito mais para mostrar como Rumi, a protagonista, acredita que só irá parar de se esconder quando ela finalmente prender parte dela para sempre, e no final do filme sendo justamente sua aceitação dessa parte ao qual foi ensinada a esconder. As músicas são vivas e reforçam o universo como um todo, assim como você espera de um filme com K-pop no nome.
Mas não é o único simples que esse filme faz muito bem. A relação das três personagens principais também é algo bem trabalhado. Você percebe que, embora a Rumi seja a protagonista, a Mira e a Zoe não são colocadas totalmente para escanteio por isso. Cada uma delas é igualmente relevante para a história. A Rumi não é uma Ranger vermelho da vida que suga toda a relevância maior para ela a cada segundo que está em tela. Claro, pelo fato de que ela é o motor do plot, sua relevância para a história é maior, mas isso não ofusca os holofotes das outras também quando elas aparecem. Elas são um trio, e cada uma confia e aprecia a outra profundamente, tendo uma ligação que não é marcada só por serem as escolhidas de um grande propósito, mas também por aquilo que seu laço representa em geral. É só notar suas histórias de fundo para perceber. Mira era criança diferente e ovelha negra da família, até que encontrou um novo lar ao lado de Rumi e Zoe. Zoe é aquela que fazia muito sem ninguém enxergá-la. Ela era demais e mesmo assim insuficiente, até conhecer Mira e Rumi. E Rumi prezava tanto suas amigas ao ponto de que considerou genuinamente contar que era meio demônio para elas, pois acreditava que elas aceitariam. E mesmo quando foi desiludida dessa crença, ainda tornou sua maior motivação para agir, além de impedir os demônios, estar ao lado delas sem precisar se esconder mais. Você percebe que cada ação delas gira em torno delas, e todas se importam e confiam uma nas outras. Rumi está muito atrelada ao conflito principal desse filme, e a história tende a desenvolver isso ao longo do tempo, mas no final do dia, desde o início, isso sempre foi uma história das três. É por isso que a cena que Rumi é revelada como parte demônio é a maior prova da conexão que elas têm. Pois justamente o momento mais trágico do filme não é ligado ao caos causado pelos demônios, mas sim pela quebra de amizade fria e brutal dessas personagens. Afinal de contas, a paz do mundo era sustentada justamente pelas três, e a quebra disso é triste, pois assim que acontece, você percebe que poderia ter sido evitado de uma forma muito singela. Você percebe que Mira e Zoe não repudiam Rumi logo de cara quando descobrem isso. Não é então você é um demônio e por isso vai morrer porque te odiamos. Não. A expressão que elas têm nesse momento é de traição. O pensamento que elas dizem sobre essa situação é que sua melhor amiga, que esteve ao seu lado por tanto tempo, mentiu pra elas. A ideia da jovem Rumi de que elas entenderiam e aceitariam era verdade afinal. Suas amigas ficariam abaladas com a descoberta naturalmente, mas nessa interação, no ponto mais importante que é mostrado, é que isso era menor ali em comparação com o fato da quebra de confiança. E isso é trágico, pois naquele momento, como elas poderiam aceitar Rumi quando o laço que elas tanto prezavam e cuidavam havia sido abalado dessa forma tão bruta? Por quem menos esperavam. Por aquilo que nem imaginavam. Na verdade, é irônico que não são os padrões, o sangue ruim ou a parte demônio que acabaram com essa amizade naquele momento, mas sim algo natural e humano. Uma mentira. Rumi passou tanto tempo escondendo, reprimindo e abominando seu lado demônio, que nem parou pra pensar que o motivo da destruição de tudo ao seu redor viria do seu lado humano. Aproveitando que estamos nessa linha de demônios, vamos falar do terceiro ponto principal dessa história, que é o relacionamento de Rumi com Ji-Nu. Tirando o elemento romântico da coisa, que é uma parte previsível da história, eu vejo muita ligação de Rumi e Ji-Nu como a conexão que ambos têm com aquilo que falta em si. Rumi ali tenta aprender com Ji-Nu sobre seu lado demônio, que ela sempre escondeu até de si mesma, enquanto Ji-Nu tenta aprender com Rumi o seu eu humano a qual ele não via há eras, o que soa como algo fofo a princípio e cai mais ainda no elemento de romance deles. Mas eu quero comentar aqui o quanto esse casal não ficando junto no final foi uma escolha narrativa muito boa. Veja, embora você possa achar que esse casal seja fofo, também nele há uma mensagem muito tóxica por trás. Fazer esse casal ficar junto também seria concordar com as visões de mundo que eles tinham nesse ponto da história. Para Ji-Nu, seria aderir às mentiras contínuas ligadas às falhas humanas na personagem de Rumi, e que para ele ser perfeito ele deveria reprimir o seu lado ruim. E para Rumi seria eventualmente acabar seguindo o mesmo caminho ruim de Ji-Nu e cair em seu lado demônio negativo, algo que realmente quase aconteceu. Esses personagens não podiam ficar juntos na história, não sem antes aprenderem verdadeiramente com seus erros, o que viria para Rumi como a quebra de seu mundo junto com o quase fim do mesmo, onde ela finalmente aprenderia a se aceitar completamente e não se esconder mais, e para Ji-Nu com sua morte, onde ele poderia se redimir pelos seus atos passados. E aqui está o ponto. K-Pop Demon Hunters tem um clímax final incrível justamente porque, para se chegar nesse ponto, Ji-Nu e Rumi não podem ficar juntos. E por eles não ficarem juntos, que eles são um casal incrível. É por isso que a morte de Ji-Nu é tão incrível para seu personagem. É seu ato máximo de redenção. É o preço final que ele escolheu pagar por isso. Ji-Nu se redime para o mundo pelos erros do passado a partir do momento em que sua vida salva de milhares de pessoas. Não é lutar ao lado da protagonista, não é ser amigos dos mocinhos, não é parar de fazer coisas ruins. Não, ele paga pelos erros que cometeu, para que Rumi pudesse consertar os seus. E isso, meus colegas, foi cinema. K-Pop Demon Hunters mostra como histórias originais, se feitas de forma correta, vão ser incríveis. Não é sobre nostalgia, continuações duvidosas que ninguém pediu, ou filmes sem nenhum amor que só foram feitos para pegar seu dinheiro. É sobre retornar aquele pensamento de que uma boa história não é sobre reciclar aquilo que deu muito certo uma vez, mas sim sobre criar algo novo e único à sua forma. E o que K-Pop Demon Hunters mostra com isso é que não precisa ser algo absurdamente complexo, apenas se esforçar para fazer bem o que você pensou. Eu não sei exatamente qual é o destino das animações daqui pra frente, mas eu fico feliz que em meio a toda
toda essa bagunça consumida pelo pensamento único de lucro, ainda existam pequenas pérolas que brilham com a paixão de corações criativos. E isso abre um sorriso no meu rosto. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.